Vamos iniciar mais uma de nossas reuniões de estudo desse maravilhoso texto que é o Evangelho de Tomé. Eu acho que não é demais repetir em cada uma de nossas reuniões aquela frase inicial do Evangelho. Essas são as palavras de Jesus o vivo. Quem entender o significado oculto dessas palavras não experimentará a morte. As pessoas desavisadas, as pessoas que se amarraram demasiado na crença de serem seres separados, identificando-se com o seu corpo e sua personalidade, acham muito estranhos que o mero fato de entendermos o significado oculto das palavras de Jesus nos permitiria não experimentar a morte. Mas as pessoas se esquecem que já nessas palavras nós temos ocultismo sendo apresentado para nós. Quem é que experimenta a morte? Somos nós ou é o nosso corpo? É isso que Jesus está chamando a nossa atenção nessa introdução, que quem experimenta a morte é o nosso corpo, o nosso instrumento de ação no mundo. Nós, ao entendermos o significado oculto de suas palavras, entenderemos o significado oculto da nossa existência, que nós somos a alma, nós somos um aspecto do Filho de Deus, nós somos parte do Cristo. Consequentemente, o Filho de Deus é eterno, o Filho de Deus não morre, o Filho de Deus, cada um de nós, descarta o corpo físico quando chega o fim do período de validade dessa roupagem de carne que nós estamos usando. Mas nós, com essa compreensão mais ampla que nos é propiciada pelos ensinamentos ocultos de Jesus, saberemos que nós não vamos experimentar a morte. Nós simplesmente vamos sair desse plano da manifestação e ir para um outro plano mais sutil da manifestação nessa longa jornada que nós teremos diante de nós para retornarmos à casa do Pai. Muito bem. Então, vamos começar de onde nós paramos. Nós examinamos até o Logion 38. Vamos começar agora, hoje, com o Logion 39. Como em quase todas as frases do nosso Evangelho, começa: Jesus disse: os fariseus e os escribas tomaram as chaves da gnosis e as ocultaram. Eles não entraram, nem deixaram entrar aqueles que queriam entrar. Vós, no entanto,
sede sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Eu sugiro que nós aproveitemos a oportunidade para acrescentar aqui mais outro loion que é muito parecido e examinarmos os dois ao mesmo tempo. É o loion 102. Jesus disse: ai dos fariseus, porque eles são como um cão dormindo na manjedoura dos bois. Não come, nem deixa que os bois comam. Então, as próximas logia, várias delas são apresentadas de forma similar a outras do texto. É provável que isso deva-se ao fato de todas as logias desse texto terem sido registradas, talvez em diferentes períodos, e alguns dos ensinamentos muito similares que Jesus apresentou, porque ele ia de cidade em cidade, vilarejo em vilarejo, como nós diríamos hoje, apresentando seus ensinamentos e muitas vezes repetindo de uma forma um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Então, sempre que nós tivermos dois logia desse nosso texto muito parecidos, nós vamos estudá-los juntos. Então, aqui tem esse segundo, que ai dos fariseus, porque eles são como um cão dormindo na manjedoura dos bois, não come, nem deixa que os bois comam. Então, Jesus se refere a fariseus, escribas, e em nossos tempos nós poderíamos acrescentar sacerdotes, bispos, reverendos, curadores, gurus, todos aqueles que receberam, até um certo nível, os ensinamentos transformadores do Mestre, mas que transmitem parcialmente esses ensinamentos juntamente com regras para comportamento exterior, como faziam os antigos judeus, que a ênfase era no comportamento exterior. Então, a espiritualidade ensinada por Jesus e os profetas visava promover a visão interior, expandir a consciência, porque esse é o objetivo último de nossa vida nesse mundo. Aprendermos o propósito da vida, por que estamos aqui, para então fazermos progresso na escola da vida, em que nós muitas vezes repetimos o ano, temos que vivenciar experiências em que nós não aprendemos a lição numa vida interior. Então, estamos aqui para expandirmos a nossa consciência, para cada vez mais abraçarmos mais irmãos, não julgando, porém aceitando, amando, desculpando, perdoando, porque é assim que nós conseguiremos fazer progresso. Porque o amor é como braços sem limites para nós abraçarmos mais e mais membros da família humana, darmos as boas-vindas,
aceitarmos e ajudarmos a todos aqueles irmãos que, como nós, estão buscando os mesmos objetivos na vida, sendo que alguns nem sabem que existem objetivos na vida, objetivos eternos, que se repetem, que deveriam nortear o nosso caminho e mais cedo ou mais tarde irão norteá-los quando nós começarmos a despertar para a vida com um propósito maior. Os fariseus históricos e os atuais tomaram a chave da gnose, ou seja, do conhecimento transformador, mas não entraram aonde? No templo do Cristo interior. E nem deixaram entrar aqueles que buscam a gnose. Infelizmente, nós verificamos que isso é uma triste verdade. Aqueles que estão em comando, estão dirigindo grupos esotéricos, grupos de sinceros buscadores da gnose, do conhecimento transformador, não recebem a acolhida que deveriam receber. Infelizmente, a ênfase que é dada na maior parte dos grupos espirituais, religiosos em particular, tem a ver com regras externas. Por exemplo, na tradição judaica, é dito que Moisés subiu a montanha, recebeu a luz, viu a sarça ardente e se tornou um iluminado. E depois ele desceu o Monte Sinai com o Decálogo. O que significa Decálogo? As 10 regras, as 10 leis. Porém, a lei judaica é apresentada não como 10 mandamentos, mas como 613 preceitos. 613 que se multiplicaram dos 10 iniciais. Por quê? Os 10 iniciais que Moisés recebeu, inspirado, iluminado, tinham a ver com a vida interior, enquanto que os outros eram meros acréscimos da tradição judaica. Tudo aquilo que o bom judeu deve fazer e tudo aquilo que o bom judeu não deve fazer. Então, regrinhas e mais regrinhas e mais regrinhas. Como Jesus foi criticado pelos fariseus porque ele e os seus discípulos não respeitavam todos os mandamentos da lei judaica, porque pregavam no sábado, não respeitavam as leis da comensalidade, que os impuros não podiam se sentar à mesa com eles. E vocês sabem que os impuros incluíam todos aqueles que tivessem tocado em sangue. Consequentemente, as mulheres, 3, 4 dias do mês, não podiam participar da comensalidade. Então, toda uma série de regrinhas
absolutamente sem grande importância, sempre as tradições têm algo de útil para a vida diária. Por exemplo, as abluções antes da refeição, isso é muito útil. Porém, isso não é vida espiritual, não é orientação para a expansão de consciência. São orientações para uma vida material mais saudável e apropriada, mas não orientações espirituais. A igreja cristã, principalmente a igreja católica, tem 44 dogmas. Alguns dogmas, muitos desses dogmas que Jesus nem mencionou nada a respeito, mas a igreja, na sua ênfase de nos trazer regras para crença e obediência, foi desenvolvendo esses dogmas. Então, o bom católico tem que crer em todos os dogmas da Igreja e seguir a orientação da Santa Madre Igreja. Isso pode ser útil nos primeiros passos da vida do ser humano que está buscando essa expansão de consciência. Porém, se nós queremos, dentro da tradição cristã, fazer progresso espiritual, nós devemos buscar receber e entender a boa nova. Boa nova significa evangelho. Então, os ensinamentos de Jesus são a boa nova. A crença em quem Jesus teria sido e o que a instituição que se diz a mantenedora da tradição cristã nos diz que devemos crer, não são parte do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus. Então, é muito importante para nós estarmos bem afinados com os ensinamentos de Jesus, com aquilo que o Mestre nos legou para facilitar a nossa jornada espiritual de volta à casa paterna. O pior é que muitos desses mantenedores, supostos mantenedores da tradição cristã, eles pregam muitas regras e nem sempre as cumprem. Nós vemos isso com muitos gurus, com muitos sacerdotes, bispos, que falam da simplicidade do mestre, da sua vida altruísta, e eles estão voltados, muitos deles, para acumular riquezas. São pessoas extremamente ricas e oferem boa parte dessa riqueza através da comercialização dos ensinamentos do mestre. No segundo Loion, que fala da manjedoura, vamos nos lembrar que a manjedoura é algo aonde se coloca comida. Mas
qual é a comida que é importante? É a comida para o corpo, no caso dos bois, no caso dos animais, no caso da nossa natureza animal, do nosso corpo físico. É esse alimento que é o importante ou é o alimento da alma? O alimento transformador que faz com que a nossa mente concreta se expanda ao seu limite e transcenda os limites da mente concreta, adentrando na mente abstrata, divina, o assim chamado Espírito Santo. Muitas pessoas, quando leem esse elogiam, em que Jesus diz: sejam sábios como as serpentes e mansos como as pombas, ficam assim desconfortáveis porque acham que as serpentes são símbolos de traição, de animal venenoso, perigoso, enquanto que em grande parte das tradições esotéricas em todo o mundo, referem-se aos sábios como as serpentes. Como? Sim, usam no Oriente um outro termo, nagas. Vocês já ouviram, já leram esse termo, os nagas? Os nagas eram as serpentes, que eram muito silenciosos. Não estão querendo se mostrar e são muito cautelosos. Nós temos que sempre procurar tirar de todas as situações da vida o ensinamento que está à nossa disposição. A mansidão das pombas, por exemplo, significa não vá enfrentar, combater aqueles que possivelmente venham a agredi-los. Como nós deixamos de lado esse ensinamento do mestre e estamos sempre preparados para dar a palavra de volta. Se alguém diz alguma coisa que a gente não gosta, a gente dá o troco na hora, né? E a gente se sente bem. Puxa vida, ele ouviu aquilo que ele precisava. Não. O que os nossos irmãos precisam é de amor, compreensão, perdão. Por quê? Todos nós e toda a família humana são aspectos de Cristo. Porém, Cristo em nós está como que abafado no nosso coração. A nossa missão no mundo é criar as condições para que, com a nossa mente concreta, irmos escolhendo, separando o joio do trigo, escolhendo as atitudes apropriadas para que Cristo em nós, que significa todos os membros da família humana, possa se manifestar. Então, a palavra de ordem é sempre a mansidão. Por exemplo, na tradição cristã, vocês acham que os místicos cristãos, como Francisco de Assis, Teresa de Ávila, João da Cruz, Jacob Boehme, tiveram uma vida fácil, que foram, desde o início,
das suas demonstrações de serem pessoas tocadas pela luz de Cristo? Não. Todos esses sofreram. E a providência divina é tão sábia, tão amorosa, que transmutaram o sofrimento que eles tiveram com as perseguições que tiveram dentro da igreja. Não é perseguições externas, dentro da igreja. João da Cruz, por exemplo, como queria que os seus irmãos da ordem voltassem para os preceitos iniciais, as regras iniciais de simplicidade. Os seus irmãos da ordem acharam que iam tirar alguns benefícios, algumas situações mais favoráveis da vida diária e lançaram João da Cruz numa prisão do mosteiro onde eles estavam. Então, na solidão, no silêncio, na escuridão daquela prisão, João da Cruz teve a sua iluminação. E, ao sair de lá, começou a escrever coisas maravilhosas. Teresa de Ávila. Não sei se vocês sabem esses detalhezinhos. Ela pedia para as irmãs da ordem segurar os braços dela durante a missa, porque ela começava a levitar. E ela tinha visões. Algumas vezes contavam algo dessas visões no sentido das orientações que recebiam. Então, os bispos da sua ordem ordenaram que o orientador espiritual dela, o confessor dela, exigisse que ela escrevesse sobre as suas visões, os ensinamentos que recebia. Então, as condições em que ela teve que escrever esse diário, que se tornou mais tarde o livro da vida dela, Teresa de Ávila. Ela tinha que entregar ao final do dia as páginas que tinha escrito para o seu confessor e não podia lê-las de volta para ter continuidade, mas superou sempre com a ajuda do alto. Os místicos superam as dificuldades que enfrentam e ela veio a ser aceita depois como realmente uma pessoa iluminada e se tornou para nós, então, esse livro e outros seus, grandes orientações da vida espiritual. Eu tenho aqui do meu lado não sei se dá para ler. Eu vou ler para vocês aqui. Do que me foi entregue por uma pessoa do Carmelo da Bahia, palavras de Teresa de Ávila, também chamada Teresa de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.
Então, todos aqueles verdadeiros discípulos e aqueles que se tornaram portadores da luz, pescadores de alma, como Jesus convidou os seus discípulos a se tornarem, não têm uma vida fácil, mesmo dentro da instituição que é apresentada como a mantenedora da tradição cristã. Então, é preciso aprender a ser manso como as pombas, mansos, não revidar, ter paciência. Por que que a gente tem que aprender a ter paciência? Porque todos os grandes instrutores, inclusive Jesus, dizem que a raiz de todos os males é a ignorância. Aqueles que nos agridem fazem isso porque não sabem o que fazem. Eles acham que são independentes, que têm que defender o seu ponto de vista, a sua crença. Então, são guerreiros lutando batalhas inglórias, em vez de serem mansos como as pombas e sábios como as serpentes. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta antes de passarmos para outro Logion? Sintam-se à vontade para falar aquilo que acham que vai ser construtivo falar ou perguntar. Então, vamos prosseguir? Logion 40. Jesus disse: uma parreira ou videira foi plantada fora do Pai. Porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Parece assim uma coisa violenta vinda de Jesus. No entanto, o nosso sábio e manso instrutor sempre sabia que, em certas ocasiões, precisava dar uma sacudida nas pessoas para que as pessoas transcendessem a limitação dos seus condicionamentos sociais e teológicos. Então, ele dava essas sacudidas. Uma parreira foi plantada fora do Pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Ora, vamos examinar isso. Se Deus é o todo, como algo pode ser plantado fora do Pai? Então, Jesus, outra vez, está nos sacudindo. Isso são ensinamentos esotéricos que nos forçam a ir além do limite da nossa mente concreta, abarcar algo mais amplo. É bem verdade que Cristo simboliza o tronco da videira, que leva a seiva a todos os galhos. No entanto, algumas pessoas acham que podem criar projetos, plantar, vamos dizer assim, projetos, ações, palavras, sistemas de vida baseados no
egoísmo, na separatividade. Ora, a vida é uma. Todos nós e toda a família humana faz parte da unidade da vida. Então, aquelas pessoas que, por ignorância, desconhecendo as regras básicas da vida espiritual, procuram criar, estabelecer sistemas ou situações baseadas na separatividade, indo contra o amor. Essa é uma tentativa de, supostamente, plantar uma videira, uma árvore, fora do Pai, fora da vida una, da unidade. Obviamente, o ser humano tem liberdade para fazer aquilo que bem entender, sabendo que existe a grande lei de causa e efeito. Tudo que a gente dá, na verdade, a gente recebe, porque nós estamos dando para a vida una, não é para o filho, para a esposa, para o irmão. Não, estamos dando para a vida una. E da vida una nós iremos receber exatamente a mesma coisa. Se a pessoa procura criar algo fora da lei da unidade, baseado no egoísmo, ela vai ter essa videira arrancada pela raiz e destruída. Aí vocês vão dizer, puxa vida, mas certas instituições, por exemplo, escravidão, por exemplo, coisa ignóbil, coisa horrível. Sabemos de milênios e milênios que, quando pessoas invadiam, exércitos invadiam outros territórios, após derrotarem os exércitos da região, eles normalmente tomavam como escravos homens, mulheres e crianças. E a escravidão permaneceu conosco até 2 séculos atrás, menos de 2 séculos atrás. Então, como é que isso pode permanecer por tanto tempo? Porque a vida é eterna. Nós temos inumeráveis vindas a essa escola da vida e teremos ocasião para experimentar exatamente aquilo que nós fizemos, que nós causamos para a vida una, se não nessa encarnação, em outra, pode ser 10, 20 encarnações atrás. A grande lei de causa e efeito registra tudo. E nós teremos que receber tudo aquilo que nós depositamos a crédito na nossa conta bancária do além, né? E vamos receber também os débitos que nós colocamos na nossa conta do além. Então, as pessoas fazem loucuras, plantam videiras fora do Pai por ignorância. A ignorância é a raiz de todos os males. O que nós temos que estabelecer como objetivos para nós?
sermos sábios como as serpentes, mansos como as pombas e sermos portadores da luz. Temos primeiro que fazermos a luz brilhar em nós. Todos nós somos seres de luz, porém, a nossa luz está abafada. Por isso que Jesus disse: acenda uma lâmpada e coloque-a sob o alqueire, no alto, para que todos possam ver a sua luz e não tropeçar na escuridão, não fazerem tolices contra o amor universal. É bom que a gente se lembre que as nossas crenças e os nossos condicionamentos, todos nós temos crenças que levaram a condicionamentos que geram sentimentos, que geram karmas. Então, aproveitem para se lembrar sempre que absolutamente tudo causa karma. Tudo causa karma. E os meus pensamentos, que eu penso, aí depois diz, não, acho que é melhor não fazer porque vai dar bode. Né? Mas já pensou, já colocou no mundo aquelas vibrações. Vocês acham que o plano mental é compartimentalizado como apartamentos separados? Não. A mente, o plano mental, está aberto, afeta a todos. Pensamentos, como sentimentos, são vibrações. Então, existem certas pessoas que têm um temperamento meio irascível, muito agressivo. Se nós temos pensamentos agressivos, alimenta todo mundo que sabe um pouquinho de música, que eu não sei, eu falo da boca para fora isso, que pelo sistema de oitavas, toda nota é espalhada e é recebida numa oitava superior ou inferior. E aquela nota faz um diapasão daquela nota vibrar. Então, se a gente emite pensamentos agressivos, aqueles que têm um temperamento agressivo vão se tornar mais agressivos ainda. Então, cuidado não só com suas ações e palavras, mas também com os pensamentos. Vocês gostariam de fazer alguma observação, alguma pergunta? Então, vamos continuar. Jesus disse, Loion 41, quem tiver algo em sua mão, receberá mais. E quem não tiver nada, perderá até mesmo o pouco que tem. Ah, meu Deus do céu, mas isso é duro demais. Que negócio é esse? Será que Jesus disse isso? Bom, tem um outro logion aqui no Evangelho de Tomé que nós vamos examinar junto com esse. É o logion 70. Lá está escrito, Jesus disse, aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Então, o nosso instrutor está nos chamando a atenção
de algo muito semelhante ao que se encontra nos evangelhos canônicos, como a parábola dos talentos. O servo que tinha 5 talentos, o que tinha 3 e o que tinha 1. E quem tinha 5, 3 ou 2, agora eu não me lembro mais, acho que era 2 mesmo, eles colocaram aquela quantia, aquele talento, que era o nome de uma moeda, mas também é o talento de cada um. São os conhecimentos, as habilidades que nós desenvolvemos. Então, um que recebeu muito pouco dinheiro, muito pouca habilidade, decide simplesmente enterrar aquele talento e devolve para o Senhor depois. E recebe uma admoestação muito forte. Nós temos uma dificuldade para entender esse Lorion, porque não captamos inteiramente o propósito da manifestação e as leis divinas que regem o universo e toda a manifestação. O propósito da manifestação é a evolução. Cada um de nós que entra na vida espiritual, na busca espiritual, deve ter sempre muito claro em si que é um processo visando a expansão de consciência, para que a nossa mente concreta se expanda ao máximo, vamos dizer, horizontalmente, e chega um ponto que começa a se conectar com a mente superior, e então nós vamos abarcando mais e mais o conhecimento do mundo. E um dos conhecimentos mais importantes para aquele que está buscando a vida espiritual é ter muito claro quem somos nós. Nós somos a Zânia, o Raul, a Lília, a Lígia? Não. Nós somos expressões de Cristo, que usamos um veículo para o nosso propósito evolutivo no mundo material, que no seu pacote completo é chamado de Zânia, Raul, Lília, Lígia. Então, nós somos um ser espiritual, mas que está limitado na manifestação por 4 vestimentas materiais. E nós temos um propósito, o propósito de despertar para a nossa realidade última, que nós somos espírito, que nos servimos de veículos materiais, com a finalidade de expandirmos a consciência e alcançarmos aquele estado de espírito, a vivência, não é conhecimento intelectivo, não. A vivência da unidade, que é a definição do reino de Deus. Então, para voltarmos à casa do Pai, entrarmos no céu ou no reino de Deus, nós temos que expandir a nossa consciência para vivenciar a unidade que nós temos com o todo e com todos os seres. É esse o nosso propósito. E existe uma grande lei que rege essa grande jornada da alma. Essa grande lei é a lei de causa e efeito. Então, você vai ver o conhecimento que nós precisamos ter para termos algo em nossa mão para recebermos mais. Quanto mais
conhecimento vivencial nós temos da unidade e do principal instrumento que nos leva a caminho da unidade. Qual é esse principal instrumento? O amor. Porque o amor nos leva a querer abraçar todos aqueles que nós amamos. Então, esse amplexo, esse abraço amoroso que nós temos para com o cônjuge, com os filhos, com os familiares, nós devemos aprender a estender. Durante a pandemia, não precisa abraçar os outros, mas figurativamente, nós podemos e devemos abraçar a todos os seres, trazê-los ao nosso coração com o anseio de que todos os seres sejam felizes e vivam em paz. E que, para isso, venham a despertar para a realidade última. Então, o que nós devemos ter em nossa mão para receber mais? Esse conhecimento básico da vida e essa vivência do principal instrumento que nos leva em direção à nossa meta última, que é a vivência da unidade. Todos aqueles que já experimentaram uma experiência de quase morte, ou então um samadhi, ou um êxtase místico, todas essas pessoas depois compartilham com os outros que, nossa, que coisa maravilhosa, que paz, que alegria. Todos, mas você viu, todos expressavam amor. Éramos como que um. Então, a experiência de transcendência sempre nos leva à experiência da unidade, da amorosidade. Se nós sabemos disso, se nós temos isso em nossas mãos, vamos procurar expandir isso cada vez mais, porque nos será dado mais e mais o sentimento da unidade e o calor da amorosidade para sabermos que, assim como gentileza chama gentileza, a amorosidade chama amorosidade, paz leva a paz e assim por diante. É lógico que não leva muito a paz em jogos de futebol de final de campeonato e nem mesmo em período de eleição, mas isso são períodos assim atípicos. A regra geral deve ser a consciência da unidade e a extensão da amorosidade para todos os seres. Talvez vocês estejam pensando, puxa vida, ok, aquelas pessoas que eu conheço na sociedade teosófica, é fácil expressar amorosidade, desejar que eles sejam felizes e isso, aquilo. Não fique pensando, exceto aquele fulano. Não pense nisso, por favor. Mas a gente pode pensar, meu Deus do céu, e o pessoal que está sofrendo na África, na Ásia, com fome, sem vacina, isso, aquilo, o que eu posso fazer? Lembrem-se, pensamentos são coisas. Vamos gerar pensamentos construtivos, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres vivam em paz. Todos os dias deveríamos repetir esse mantra, porque é a nossa participação
ainda que pequenininha, mas é uma participação na unidade de toda a família humana. Então, resumindo o ensinamento de Jesus, Jesus está nos chamando a atenção que nós não estamos nesse mundo como turistas. Nós não somos agentes passivos. Nós somos agentes ativos. E nós estamos ativando o quê? O Filho, a Filha de Deus que está dentro de nós. Eu ouso dizer, vocês me perdoem se eu estiver errado, mas eu ouso dizer que a maior parte das pessoas acreditam que são a personalidade. Estender o nosso conhecimento de que nós somos um ser de luz com a missão de manifestar a nossa luz interior e, com isso, manifestarmos paz, amor, harmonia e alegria, manifestarmos a totalidade da vibração crística dentro de nós. Então, essa é a nossa missão. Nós somos seres ativos, nós somos seres participativos. Vamos estar bem conscientes disso para que, ao final de cada dia, nós possamos, antes de dormir, respirarmos. Hoje eu fiz pelo menos uma boa ação. Vamos nos lembrar daquela uma boa ação. Se tiver 2 boas ações, melhor ainda. Se tiver 10, nossa mãe, estamos ricos. Então, vamos ter total consciência de que nós somos membros da família humana com responsabilidade para com a nossa família. Eu tenho certeza que todos que estão aqui são muito responsáveis com sua família consanguínea. Aqueles que fazem parte da minha família consanguínea, eu sou compreensivo, sou paciente, né? Sou paciente, mas não são só esses que fazem parte da família humana. Se nós não podemos dizer palavras agradáveis para os nossos irmãos na África, na Ásia, nós podemos, de coração, desejar todos os dias que todos os seres sejam felizes e que vivam em paz. Vocês gostariam de fazer alguma observação ou alguma pergunta a respeito desse tema, antes de passarmos para outro? Raul, é Douglas. Chegou o Falcão. Raul, deixa eu perguntar uma coisa para você. Nos logios anteriores, você falou desses grandes seres, tipo Santa Rita d'Ávila e João da Cruz, tá? Parece que é uma saga, mas todos eles passam por um purgatório, vamos dizer assim, entre aspas, para se iluminar ou para chegar a uma iluminação. Isso procede o que eu estou falando ou é uma visão meia embaçada minha, vamos dizer assim? Não, Douglas. Você sabe por que eu estou rindo agora, não sabe, Douglas? Eu pronuncio geralmente o nome dele Douglas. E já me puxaram a orelha. Ele é brasileiro, não é gringo para você chamá-lo de Douglas. Ok, Douglas.
o processo, o grande despertar, tem certas sequências e certas exigências. Existem as iniciações, vamos dizer, tradicionais dos mistérios maiores, mas existem como que iniciações no caminho místico, no caminho aberto, mas de seres que já estão mais adiantados na jornada espiritual. E uma das regras desse caminho é que, normalmente, para você subir um degrau elevado da expansão de consciência, você tem que quitar boa parte dos seus débitos kármicos. Você só consegue dar o último passo, alcançar o 5º grau de iluminação que transforma o ser num mestre de sabedoria e compaixão, precisa ter quitado, no mestre de compaixão e sabedoria, precisa ter quitado todo o seu karma negativo, os seus débitos kármicos com a humanidade. O mesmo em grau menor, vamos dizer assim, com todos aqueles que estão seguindo a senda mística e a senda aberta, a senda iógica. Eles também precisam quitar parte dos seus débitos kármicos. É por isso que, inevitavelmente, nós vemos naqueles que estão realmente expandindo a consciência, eles têm naquela encarnação muita dor e sofrimento. Eu citei vários casos aqui dos místicos cristãos tradicionais, antigos, mas nós temos um exemplo de vida aqui no Brasil. Chico Xavier. Quem conhece a vida de Chico Xavier sabe que ele sofreu muito desde criança. Ele costumava brincar dizendo que uma pessoa que se dedicou ao celibato esteve sempre envolvido com 2 senhoras, Dona Angina e Dona... Como é que é? Esqueci o outro problema de saúde que ele tinha. Então, tinha 2 problemas de saúde com nome feminino. Então, ele dizia que estava sempre às voltas com a Dona Angina e a outra dona. Então, sofreu e muito. É a mesma coisa com todos esses místicos citados e muitos outros também. Porque isso faz parte de deixar para trás as negatividades que estão ali na nossa conta do banco do além. E se a gente não pagar os nossos débitos, a Receita Federal vai atrás. A Receita Kármica também vai atrás. Raul? Obrigado, Raul. Olha, a Flávia está aqui. Bem-vinda seja, Flávia. Obrigada. A gente pode dizer que esse é o caso de Jesus também? Mas certamente. Ele teve muitos problemas de todos os tipos, desde a infância dele. É dito que ele teve muito sofrimento na infância devido a problemas de família, depois de ter sido como que solicitado que saísse do grupo dos
Essênios? Dos essênios, porque ele queria passar ensinamentos para o povo e os essênios tinham a tradição de reservar entre eles os ensinamentos que recebiam. Ele foi perseguido pelos fariseus, várias tentativas de apedrejamento ele teve, até que, finalmente, numa última, ele acabou perdendo a vida. Então, dentro da tradição cristã, o grande marco, Jesus, também passou por isso. Agora, vejam só, não se trata de masoquismo, de pegar um silício ou um rebenque e ficar se autoflagelando. Não tem nada disso. Deixa por conta do karma. Ele mandará a nossa conta exata. E não é castigo, não. Não é castigo. É a grande lei. Como é que nós aprenderíamos que a gente não deve botar a mão no fogo? Aqueles que cozinham todos os dias já estão bem antenados para não tocar na panela quente, não botar a mão no fogo. Por quê? Já experimentaram que dói, e dói muito. Então, as lições de vida são aprendidas através da experiência negativa. Experimentou, fiz isso, não foi uma boa experiência, vou deixar de fazer isso. Porque, às vezes, para mim, assim, que ainda tão ignorante, às vezes parece um pouco incrível que uma pessoa da estatura de Jesus, que veio com essa missão tão fantástica, tenha um débito, um karma negativo, assim, desse nível também, né? É isso. Flávia, parabéns. É uma observação muito válida e que provavelmente outras pessoas também têm. No entanto, vamos nos lembrar que Jesus era um ser humano. Todos os seres humanos, todos os grandes mestres de sabedoria, o Senhor Buda, todos tiveram inúmeras encarnações anteriores. E 10, 20, 30, 50 encarnações atrás, todos escorregaram, fizeram coisinhas que não deveriam ter feito. Então, muito karma vai sendo acumulado. E para dar os últimos passos a todo o karma da experiência humana, mesmo aqueles que ficaram esquecidos há 10, 20, 50 encarnações atrás, todos eles terão que ser quitados. E todos nós, uma Flávia e uma Lília de hoje, daqui a 10 encarnações vai olhar para trás, meu Deus do céu, como é que eu poderia ter feito aquelas bobagens? Mas, graças a Deus, eu já descartei isso, já paguei o meu débito e agora eu estou como um farol no horizonte, iluminando muita gente. Então, olha, é uma regra universal. Ninguém escapa dela. Veja, por exemplo, dentro da sociedade teosófica, o exemplo de Blavatsky. Blavatsky, uma dedicadíssima servidora da humanidade, como ela sofreu. Desde criança, ao longo de sua vida,
E ela teve um episódio, poucos anos antes da sua morte, quando ela estava para morrer, em virtude de problemas de saúde. Então, ela estava para morrer, 2 médicos da Sociedade Teosófica coçando a cabeça, o que eu vou fazer agora? Eu não tenho mais nada para fazer. Então, entrou uma pessoa, não sabiam de onde é que ela tinha entrado, passou por todos e foi até a beira da cama, era o mestre dela, e perguntou para ela, Helena, você quer colocar um fim ao seu sofrimento ou você quer estender um pouco a sua vida para terminar a sua obra? Mestre, sem sombra de dúvida, eu quero estender para terminar a obra. Vocês acham que o mestre curou o problema dela? Não. Ele deu uma sobrevida, força para ela continuar aguentando com aquele problema de saúde para realizar o resto da sua tarefa aqui na Terra. Então, é por isso que uma das coisas mais importantes que eu julgo que nós devemos procurar aprender é, o mais rápido possível, o significado da palavra ahimsa. Ahimsa. Todos sabem o que significa ahimsa? Tem alguém que não saiba? Eu não sei. Ok. Ahimsa é a palavra sânscrito para inofensividade. Então, aqueles que seguem a vida espiritual devem se tornar inofensivos, para não causar sofrimento aos outros. E quem causa sofrimento aos outros, causa sofrimento a si também. Então, a ahimsa é um ensinamento de grande alcance, porque traz benefício aos outros e o benefício a nós mesmos. Se nós queremos apressar a nossa jornada espiritual, vamos nos tornar inofensivos em nossas ações, palavras e, vocês me perdoem se eu insisto nisso, nos nossos pensamentos também. Obrigada, Raul. Ok. Alguma outra observação, alguma outra pergunta? Continuamos, então. Dá tempo para mais um elogio. É um elogio muito curto. Vocês vão dizer, mas, meu Deus do céu, será que tem algum significado nisso? Elogio 42. Jesus disse, sede passantes. Sede passantes. Meu Deus do céu, o que quer dizer isso? Todos nós somos peregrinos e transeuntes na Terra. Nós estamos de passagem. A passagem de uns leva alguns anos, outros levam algumas décadas, outros levam várias décadas, mas chega um dia em que até mesmo o homem ou a mulher mais velho aqui do planeta vai-se embora. Então, todos nós estamos de passagem. Por que Jesus nos diz, sede passantes? Nós somos passantes, só que aqui
na nossa cabeça, o nosso ego nos vende uma propaganda enganosa que nós estamos aqui para ficar. Tá? Vamos planejar para viver 200, 300 anos. E a gente acredita nisso. Fica fazendo planos de longo prazo. E quando eu fizer aquilo, esquecendo um ensinamento fundamental que todos os grandes instrutores dizem: vivam no aqui e no agora, o momento presente. Porque, inclusive, não se assustem, hein? Inclusive, nós só vamos nos iluminar no momento presente. Não vamos nos iluminar no momento futuro. Quando nós nos iluminarmos, vai ser no momento presente. Então, viver intensamente com plena atenção. Isso deveria ser outro mantra que nós precisamos repetir várias vezes de manhã cedo, para a gente não se esquecer durante o dia. Plena atenção, plena atenção. Deixe-me viver intensamente cada momento com plena atenção. Então, isso seria grande sabedoria. Mas como nós sabemos que não somos ainda sábios como as serpentes, a gente fica nas boas intenções. Porém, se a gente pode ir além das boas intenções, tanto melhor. Sede passantes. Tenham consciência que estamos de passagem. Porque é óbvio que não se constrói uma casa no caminho nem em cima de uma ponte. Então, nós temos que ter consciência disso. Veja só, o mestre usa imagens da vida cotidiana para nos dar um conhecimento espiritual. Então, a imagem que a gente tem que ser passante, não deve construir uma casa no caminho e certamente não em cima de uma ponte. Isso são imagens para que a gente entenda bem. Fluxo. Nós estamos de passagem. Tudo passa. Os anos passam, as estações passam, as circunstâncias passam, e nós precisamos aprender a resistir à transitoriedade da vida com os nossos apegos. Meus irmãos, eu sugiro a vocês que vocês coloquem na sua lista de nomes feios, palavrões, que não devem ser parte da sua vida. Um palavrão é apego. É um palavrão horrível que nos prende com correntes no calcanhar. Muito pior do que tornozeleira eletrônica. É uma verdadeira corrente porque a gente quer fazer progresso e o nosso condicionamento nos segura. Então, uma das maneiras de facilitar a nossa vida consciente como passantes é nos libertarmos dos condicionamentos, porque os condicionamentos nos impedem de vivenciar plenamente o momento presente, porque nós olhamos, a percepção dos nossos sentidos capta uma determinada situação e imediatamente o egozinho aqui vai dizer o que é isso? E aí, então, põe logo uma etiqueta, eu gosto, não gosto, fulano é isso, fulano é aquilo. Né? Então, a gente viu a coisa, o condicionamento nos chama para o passado e a gente não vivencia
aquela coisa linda que eu sugeri para vocês, o aqui e o agora com plena atenção. Como é que a gente vai viver no aqui e no agora com plena atenção se os nossos condicionamentos nos prendem no passado? Então, parece uma coisinha tola que o mestre está dizendo. O mestre não diz nenhuma coisinha tola. Os tolos somos nós, que achamos que o mestre possa dizer alguma coisa tola. Então, lembrar, somos passantes e vamos nos abrir para o momento presente, com plena atenção. Um passante vê todas as coisas como novidades. A sabedoria e a alegria de viver no eterno agora. Se vocês quiserem ter uma pequena dorzinha de cabeça e aprender muita coisa com essa dor de cabeça, leiam obras de Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, um grande instrutor que a maior parte das pessoas, e a maior parte das pessoas está aqui, tem dificuldade de entender a profundidade dos ensinamentos de Krishnamurti, porque ele insiste no momento presente. Você só vai conseguir se iluminar agora. Agora, meu Deus do céu, já passou agora. Então, as pessoas têm dificuldade de entender Krishnamurti, tal a profundidade dos seus ensinamentos, mas quando a gente arregala os olhos, ligam o aparelho auditivo e ouve, então, os ensinamentos de Krishnamurti. Meu Deus do céu, como é que eu não tinha visto isso? Porque o ego nos condiciona a viver no passado. Limita o nosso horizonte de visão. É interessante que o apóstolo Paulo disse algumas palavras bem apropriadas a respeito desse tema. Não temos aqui morada permanente. Somos peregrinos na terra. A nossa pátria é o céu. Nosso corpo não é nosso, é da natureza. Nossa alma ou espírito não é nosso. Uai, a nossa alma não é nossa? Não, porque nós não temos alma. Vocês já se deram conta que nenhum de nós tem alma? Nós somos a alma. Nós somos aquela unidade de consciência que pode estar nesse nível, naquele nível. Então, nós temos um corpo, nós temos uma personalidade, mas nós somos alma, nós somos espírito. Então, nesse curto período de tempo, como transeuntes, passantes na vida humana, nós temos que aprender certas lições, como essa essencial, que nós não temos o nosso corpo, ele é da natureza, e a alma, o Cristo interior, é o nosso ser. Nós somos veículos do Cristo interior. Agora, nós somos passantes, mas temos um propósito, uma missão. Deixar isso bem claro. Nós estamos de passagem aqui na Terra, mas durante essa passagem nós temos a grande missão nossa como peregrinos
como filhos pródigos, que estamos buscando intensamente voltar outra vez para a casa do Pai. E a casa do Pai não é feita de tijolos. A casa do Pai é o conceito da totalidade que a gente alcança quando expande a consciência e se dá conta que fazemos... Desculpem. Nos damos conta de que fazemos parte da vida humana e dessa grande missão, porque quanto mais nós expandimos a nossa consciência, mais nós manifestamos Cristo em nós, que se manifesta, entre outras coisas, como luz da sabedoria, como paz, como amor, como harmonia, como alegria. E cada vez que a gente manifesta um pouquinho de luz, paz, amor, harmonia e alegria, tudo que a gente faz a esse respeito é vibração que vai se espalhando pelo mundo. E é o nosso karma positivo que nós vamos colher. Como está chegando o término do nosso horário aqui, eu gostaria de sugerir que, nessa ideia de que somos passantes, nos lembrarmos que todas as coisas da vida, sejam elas de tristeza ou júbilo, alegria ou sofrimento, tudo passa, inclusive a nossa hora. Então, vamos encerrar, porque está na hora e é aqui e agora que nós vamos encerrar. Meus irmãos, que alegria compartilhar esse momento de busca, de entendimento dessa riqueza que nos foi legada e foi registrada e mantida pelo esforço daquele grande discípulo Tomé. Nós, então, encerramos a nossa reunião com grande alegria de que estamos fazendo progresso. Nós sabemos que somos passantes, mas com uma grande missão para completar antes do término dessa etapa de nossa longa jornada. Bom final de semana a todos e ao Raul. Bom final de semana. Que todos Namastê. Sejam felizes. Obrigado a todos. Todos os seres vivam em paz. Boa noite, boa noite, boa noite. Bom fim de semana. Obrigada.